Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Uronco em Debate. E esse mês é um mês, né, especial para a gente. A gente vai falar dos highlights, os principais highlights, né, da ASCO em uroncologia. Esse mês a gente tem um super convidado especial, meu conterrâneo, Sandro Cavaleiro, oncologista de Belém. E a gente tem também outras novidades, nossos colegas aí todos viajando, todos pela Europa. Então, eu vou apresentar o, o webinar de hoje. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, muito obrigada mais uma vez ao Bernardo, né, ao Cláudio Murta, Tiago Pada, né, meus colegas aí e companheiros do Uronco em Debate. E, como eu disse, né, nosso grande convidado de honra desse mês, o Sandro Cavaleiro, oncologista clínica do Hospital Adventista de Belém, né, e do Centro de Tratamento Oncológico do Pará, mestre em Oncologia e Ciências Médicas, e o Sandro é titular da SBOC e da ESMO LACOG-GU, né. E eu também queria agradecer, né, as empresas parceiras que nos apoiam nesse nosso projeto, as Telas, a Bristol, a Electa, a Zodiac, a Merck, a Ipsen, né? Mais uma vez, muito obrigada aí pela parceria de sempre com o nosso projeto. Bom, então, a gente hoje começa com o nosso convidado especial, o Sandro Cavaleiro. O Sandro vai falar aí dos principais highlights em câncer de próstata, né, Sandro? Eu vou passar a palavra para você. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vou interromper aqui meu compartilhamento para você conseguir compartilhar. Tá bom. Silvana, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Eu que fico honrado com o convite. Já acompanhava, né, o projeto de vocês. E é sempre muito bom iniciativas como essa, sua, Tiago, Bernardo, Cláudio. E que bom que a gente leva informação pelo menos confiável, né, baseado nos últimos estudos. A gente está acostumado aí com tantas mensagens de WhatsApp, mensagens de Instagram e etc. Então, são iniciativas como esta aqui que realmente fazem toda a diferença de levar. Então, primeiro, parabéns pelo projeto. Segundo, muito honrado de estar aqui. Ilustres são vocês. Eu estou aqui realmente. Pode, por favor, me chamar quantas vezes quiser, que será sempre uma honra. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Bom, coube a mim um pouquinho falar sobre o que aconteceu de melhor de próstata. Obviamente, a gente não vai se alongar muito aqui, a gente vai pontuar algumas coisas, mas lembrar assim, a gente tem os dois lados, né? Na verdade, quando a gente tem um estudo que muda a conduta drasticamente, e podemos citar DB04 em mama, é difícil você falar de qualquer outra coisa, de qualquer outro artigo, porque ele ofusca todos os outros. Mas quando a gente não tem um grande estudo que mude conduta, na verdade você tem vários outros com pequenos conceitos, pequenos tópicos que acabam fortalecendo. E aí, só que aí são vários, aí a gente fica até difícil de escolher entre eles. Eu selecionei alguns aqui até para fortalecer alguns conceitos na nossa cabeça, mas que depois a gente pode discutir, e se alguém lembrar de qualquer um outro estudo, a gente vai falar aqui, a gente pode discutir posteriormente. Bom, aqui os meus conflitos de interesse, mas particularmente para esse aqui, tirando que eu sou amigo da Silvana, do Tiago, né, mas nenhum conflito de interesse. Só para a gente ilustrar aqui um caso, não vou nem citar, isso aqui é um caso inventado, só para a gente situar, nossa, é um paciente que tinha um câncer de mama inicial, foi operado, apenas cirurgia, e depois de 36 meses, ele teve uma recidiva bioquímica. E nessa recidiva bioquímica, feito um PET-PSMA e encontrado um único linfonodo, tá? Então, só para que a gente situe que isso aqui também foi apresentado na ASCO, esses dados aqui, não foi um artigo novo, mas foi apresentado nessa aula, sobre oligometástase, a classificação. E a gente tem até um grande problema em classificar as oligometástases. Por quê? Porque todas essas classificações que a gente tem hoje em dia ainda são baseadas em critérios clínicos, tá? E eu vou mostrar qual é o problema disso. Então, o IORTC
fez uma divisão das oligometástases, a gente fazia várias perguntas, tem histórico de polimetástase, histórico prévio de oligometástase, a oligometástase foi diagnosticada há 6 meses atrás, e etc. E com isso, ele faz todo um organograma, e a divisão ele coloca sincrônico, metacrônico, de novo repetida, progressiva, persistente, espontânea e induzida. Isso aqui são todas as oligometástases que nós temos, os tipos, mas volto a falar, são baseadas em critérios clínicos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem estudos clássicos que mostram exatamente a diferença de evolução de oligometástase. A gente tem aquelas que evoluem muito devagar, então na hora que eu diagnostico uma única metástase, essa única metástase pode estar aí por anos, e às vezes eu estou pegando uma doença extremamente agressiva, mas eu peguei bem no início, que um mês depois vai ter 10, 20, 30 metástases. Então, foi feita uma caracterização genômica de mais de 25 mil pacientes oncológicos, e que eles citam exatamente isso. Eles colocam que quanto maior o número de metástases, maior seria aquela instabilidade cromossômica. Então, se eu consigo identificar essa instabilidade cromossômica bem no início, eu sei aquele paciente que vai muito mais agressivo. Entretanto, nós não temos essa classificação. E o que a gente tem em relação ao tratamento de oligometástase? Então, a gente tem os já publicados, o Stampede, o STOMP, né, e o Oriole. Então, todos eles com os seus respectivos resultados, aumento de sobrevida global em uns, aumento de sobrevida livre de ADT em outro, aumento de sobrevida livre de progressão composta em outro. Todos mostram algum benefício, mas falta a gente selecionar melhor estes pacientes. Tá? E exatamente a gente tem tudo bem que talvez não seja muito a nossa realidade, porém, vale a pena a gente, pelo menos, refletir. O que foi feito? Foram os pacientes que a gente diagnosticou oligometástase através do PET-PSMA, tá? Então, esse foi um pôster apresentado. Você faz o PET-PSMA e foi detectado apenas doença linfonodal. E eles fizeram, na verdade, uma cirurgia baseada, radioguiada pelo PET, tá? PET-PSMA. Então, eles injetavam PET-tecnécio, antes da cirurgia, identificavam aquele linfonodo e faziam a linfadenectomia de resgate. E é exatamente essa que a gente pode discutir com a urologia, o papel da linfadenectomia de resgate. E esse abstract foi exatamente o que mostrou isso. E o importante, só que seja dito, é que aproximadamente 90% dos pacientes tinham até 2 lesões ávidas apenas pelo PET-PSMA. Então, era uma doença realmente oligometastática. Tá? Mas, o que chamou a atenção nesse estudo, especificamente? Olha a taxa de resposta bioquímica que a gente teve. É esse que está aqui do lado, deixa eu só marcar aqui a caneta. Pronto. Foi esse dado aqui que a gente tem, a taxa de resposta bioquímica completa e parcial, comparado, por exemplo, com a do STOMP. Né? Então, isso aqui feito por PET-PSMA, identificado o linfonodo e feito a linfadenectomia prévia. Tá? Veja que a gente tem um tempo de sobrevida livre de falência bioquímica de aproximadamente 8 meses e sobrevida livre de tratamento, que talvez seja um dos endpoints mais importantes, deixar o nosso paciente livre de tratamento aí de quase 35 meses, né? Fazendo essa linfadenectomia de resgate baseado em PET-PSMA. Então, e se a gente comparar as curvas com o STOMP, tudo bem, estamos comparando estudos diferentes, tá? Todas as críticas possíveis, mas a gente percebe que realmente há um benefício muito grande. O importante é que a gente sabe que existem pacientes, mesmo aqui, que realmente não vão se beneficiar. Olha aí, onde eu marquei de vermelho, são esses pacientes que recaíram em menos de 6 meses e que eles realmente não vão se beneficiar. Entretanto, os pacientes que se beneficiam, aqueles eles vão por longa data. Né? Então, até parece quase uma curva de imunoterapia atingindo um platô, mas a gente percebe que se eu conseguir identificar realmente os pacientes que vão bem, isso é uma conduta que realmente vale a pena ser discutida. E esses fatores preditores de resposta, a gente levou em consideração o PSA prévio à cirurgia radioguiada, o número de lesões que a paciente tinha, se o paciente tinha doença fora da pelve, isso tudo levou a gente a agrupar entre um e outro.
Então, a linfadenectomia de resgate, realmente, baseada aqui, realmente mostra algo bem interessante, tá? Uma resposta bem interessante, porém, a gente tem que lembrar que é uma abordagem experimental ainda, a gente precisa de uma seleção muito cuidadosa desses pacientes. A gente sabe que nesse estudo a gente não tem braço controle, tá? Mas a eficácia e a factibilidade foram demonstradas nesse estudo, tá? Ok que a gente está falando de fazer um PET-PSMA intraoperatório, radioguiado, etc., não é muito a nossa realidade, mas se a gente consegue, pelo menos, identificar pelo PET-PSMA habitual que a gente tem apenas os linfonodos, a gente coloca naqueles critérios de preditor de resposta, eu acho que é um dado a mais que reforça, a gente sabe, daqui a pouco a gente pode discutir com o Dr. Murta, né, o papel da linfadenectomia, que a gente sabe que existem alguns nomogramas que a gente coloca, mas eu acho que isso vem com um dado a mais para a gente discutir e beneficiar os nossos pacientes, sim, deixando livre de tratamento sistêmico. Tá? Então, esse foi o primeiro em relação à cirurgia, mas também como tratamento de oligometástase. Eu gostaria de mostrar esse também com PET-PSMA, onde ele mostra, parece algo meio óbvio, mas é bem interessante a gente ver por escrito. Então, foram as oligometástases tratadas com radioterapia estereotáxica, e eles observaram as lesões de acordo com a resposta ao SUV em cada lesão. E eles identificaram, e eles até sugerem nesse trabalho, depois a gente pode discutir também com o colega da radioterapia, o Dr. Salvajoli, que aqueles pacientes que acabam tendo um aumento no SUV maior de 20%, esses vão muito ruins. Tá aqui, a gente vai até ampliar. Aqui, desse lado, são os pacientes que não foram tratados, aqui, os pacientes tratados e alteração no SUV. E aqui, a gente vai perceber os pacientes que tiveram aumento da captação do SUV após a radioterapia estereotáxica. E o que a gente tem é essa curva vermelha, são os pacientes que tiveram progressão em mais de 20% em pelo menos, o PET-PSMA era realizado no mês 0, no mês 3 e no mês 6. Então, se houve em qualquer momento um aumento maior que 20% na captação, a sobrevida é muito ruim. Então, eles sugerem, inclusive até sugerem, uma troca de tratamento baseado apenas na captação do SUV. Então, se eu faço uma lesão e ele aumenta essa captação em 6 meses em mais de 20%, mesmo que eu não tenha outras lesões, eles sugerem a gente intensificar o tratamento, porque esse paciente vai cair nesta curva vermelha, que realmente é a pior das curvas, né? Então a gente teve aqui, mais uma vez, exploratório e etc. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar muito bem em relação a isso. Bom, aqui são todos os estudos fase 3 em andamento para tratamento de oligometástase, a gente ainda não tem. Daqui a pouco, provavelmente, quando a gente vai discutir daqui, acho que 23, a gente vai estar falando de um desses estudos, acho que 24 outros, e talvez a gente mude tudo que a gente está falando. Mas, especificamente, é isso aqui. Então, em relação à doença localizada não, perdão, a gente está falando de oligometástase, mas de tratamento local, que seria cirurgia ou radioterapia, esses foram 2 estudos que realmente chamaram a atenção. Tá? Que talvez mude conduta no nosso dia a dia, mas se a gente tivesse essas ferramentas no dia a dia, talvez ela venha a mudar conduta. Bom, passando agora para o cenário da nossa parte, né, mais especificamente da oncologia clínica, tratamento sistêmico. Bom, nós tivemos inúmeros trabalhos. Né? Aí a gente teve prova de conceito com os inibidores de PARP, né, que a gente teve o estudo magnitude, estudo Propel mostrando dados de segurança, magnitude, individualização por gene, BRCA-away mostrando o benefício da associação. A gente teve estudos com lutécio, né, mostrando que ele é seguro fazer mesmo depois de outras linhas de tratamento, o lutécio versus cabazitaxel, que foi igual. Bom, tivemos várias coisas, mas nada que mude realmente a nossa conduta. E aí eu queria chamar a atenção para um pôster que eu achei, que não foi nem apresentado na sessão oral, e depois eu queria muito, inclusive, escutar a opinião da doutora Silvana e do doutor Tiago a respeito desse pôster, que foi uma apresentação do Aramis. Bom, vamos lembrar, Aramis, cenário M0 resistente à castração. O que a gente tem de novidade a isso? A gente já sabe que o W-glutamida é eficiente,
Legal. Aproveitar que eu sei que quem está assistindo aqui temos residentes inclusive da Escola Paulista, que já mandaram. Só uma dica, um macete para vocês decorarem, né? Porque tá lá o doutor Tiago pegando no pé de vocês, é muito estudo, doutores, eu não consigo decorar tudo. Então, rapidinho, só nesse cenário. M0 resistente à castração, tá bom? M0 resistente à castração, você troca tratamento baseado em PSA. P de Prosper, S de Spartan, A de Aramis, tá? Então, é PSA, Prosper, Spartan, Aramis, são os 3 estudos que vocês vão decorar. E o Aramis é exatamente aqui. Mas o que, que a gente mostrou exatamente no Aramis? Tá? Aqui, ele mostrou o padrão de metástase, se tinha alguma diferença entre o braço controle e o braço placebo. Nenhuma diferença. Praticamente são semelhantes o padrão de disseminação. Entretanto, veja, esse paciente é M0, esse paciente vai ficar muito tempo com doença controlada, 3 anos. E como é que a gente acompanha? Conversando com a maioria dos oncologistas, isso é quase habitual, a gente acompanha baseado em PSA. A gente vai fazer PSA, vou fazer imagem durante 5 anos, a cada 3 meses, a cada 6 meses, esse paciente não. Normalmente a gente faz PSA e caso tenha algum sintoma, a gente faz imagem. Só que o que esse estudo mostrou? O que chama a atenção? Olha só, no braço da darolutamida, 130 pacientes progrediram com metástase. Ponto. No braço do placebo, 158 pacientes progrediram com metástase. Legal, então isso é essa estática. Quantos pacientes progrediram para metástase sem aumentar o PSA? Ou seja, o primeiro sintoma foi a metástase. Muito bem. 71 pacientes no braço da darolutamida, mais da metade dos pacientes progrediram com metástase sem ter aumento do PSA. Então, se a gente acompanha só com PSA, eu estou perdendo cerca de 55% dos meus pacientes, inicialmente. Então, esse que é o detalhe. Isso aqui que esse pôster mostrou, que eu acho interessante. E se a gente for ainda baseado em progressão de dor, não, mas eu vou esperar a dor, dá uma olhada. 17% só dos pacientes, tá, tiveram primeiro dor e depois metástase. Tá? A maioria, ou seja, quase 90, 83% dos pacientes primeiro progrediram para depois ter dor, né? Então, se a gente fizer a imagem baseado em sintoma ou baseado no PSA, olha a quantidade de pacientes que a gente está perdendo. Agora vem a pergunta, mas faz diferença eu tratar logo? Aí está a questão. Aí é que vale a nossa discussão aqui, se isso vale. Mas olha a conclusão do estudo. A conclusão do estudo aqui, tá bem aqui, o segundo parágrafo. Progressão metastática não foi consistentemente associada com a progressão de PSA e raramente associada à progressão de dor. E aí, último, estes resultados suportam o uso tanto de imagem quanto de PSA para identificar a doença. E isso aqui a gente está falando de cenário M0, paciente que vai ficar muito tempo controlado. Qual o impacto que essa imagem vai trazer no nosso paciente, a gente não sabe, mas eu acho que é o que vale a pena a gente discutir. Gente, muito obrigado, fico à disposição para a gente discutir qualquer outro pôster também e discutir principalmente esses aqui. Agora, muito obrigado, doutora Silvana. Deixa eu parar aqui. Muito obrigada, Sandro. Nossa, excelente a sua apresentação. Acho que não tenho dúvida de que trouxe aí um monte de novidade, como você bem falou. Acho que foi uma ASCO que não foi practice change, né? No final das contas, acho que não tem tanta coisa de impacto, de mudança de prática no nosso dia a dia, mas sem dúvida várias sessões educativas, né? E revisando trabalhos já conhecidos, né? Trazendo novos dados como esses dados do estudo Aramis que você trouxe aí para a gente. Bom, inicialmente, eu queria convidar aí o Cláudio e o Bernardo para participarem dessa discussão, rapidamente com a gente, né, da doença oligometastática, e aí logo na sequência a gente passa para a aula do Tiago. A gente sempre tem, né, Sandro, a gente, enquanto oncologista, a gente gosta, né, muito de qualidade de vida. Então, os dados, né, de quando a gente pode tratar o paciente, né, seja com uma cirurgia de resgate, seja com radioterapia, esses dados empolgam muito, né? Porque é uma possibilidade de você deixar o paciente sem tratamento sistêmico por algum tempo, né? E aí eu queria, né, perguntar aí para o Bernardo, né, aí à luz desses dados que o Sandro, né, apresentou, Bernardo, você acha que está perto a gente conseguir oferecer com segurança tratamento com radioterapia de oligometástase, né, assim,
porque a gente sabe que a gente tem, né, alguns estudos muito robustos de fase 3, né, nos apoiando a tratar os pacientes sensíveis à castração metastáticos, né, versus dados de estudos, né, de fase 2, estudos menores, que apoiam aí o tratamento de oligometástases. Mas ainda com esses dados que o Sandro apresentou, eu acho que cada vez mais, eu pelo menos me sinto mais encorajada para o tratamento de oligometástases. Boa noite, pessoal. Sandro, parabéns. Ótima revisão aí. É muita coisa mesmo para apresentar, né? Dá para a gente, se cada um aqui for apresentar o que você escolheu, a gente ia mudar, cada um ia escolher estudos diferentes, tem sempre bastante coisa. Mas é o assunto da moda, né? A oligometástase é um assunto da moda. Aquele primeiro slide que você mostrou da classificação de ORTC mostra a loucura que é esse assunto, né? Tem inúmeras classificações, inúmeras situações onde a gente discute tratamento e poucos estudos para respaldar na prática o que a gente deva fazer, né? Em próstata, eu sempre falo isso para os pacientes, é super difícil porque a gente lida com estudos de 10 anos para trás e a gente está aqui agora para tentar resolver o que vai ser feito para frente com aquele paciente na sua consulta. Eu acho que a gente tem muita sugestão de que isso deva funcionar pelo menos com alguns benefícios, que sejam postergar, às vezes, tratamento sistêmico. A minha Siri aqui está falando. Postergar o tratamento sistêmico, ou seja, o controle local sempre importante em algumas situações. Tem gente que acredita até que você possa curar alguns pacientes, né, em algumas situações muito específicas, né? Mas ainda é muito, assim, são poucos estudos para respaldar, e a maioria deles são estudos de fase 2. E eu acho que o mais importante nesse primeiro momento que a gente não tem dados concretos é não fazer mal para os pacientes. Então, uma coisa que esse DRT tem grande vantagem é que a gente tem dados de toxicidade muito aceitáveis. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu vou tratar um paciente oligometastático, eu não quero causar nenhum dano grave, porque eu não tenho certeza absoluta do incremento que eu estou causando nesse tratamento. E a partir daí eu acredito que a gente possa pelo menos postergar um pouco o tratamento deles. E lógico que tem situações muito distintas. Linfonodo eu acho que é diferente de metástase óssea, recorrência é diferente do paciente que já abre metastático. Tem situações que eu acho que tem que tratar com tudo, com hormônio, com abiraterona ou qualquer outra droga parecida. Tem situações que eu acho que a gente só deve fazer rádio e aguardar. Então, assim, é bem complicado mesmo. E, Eduardo, você me permite só 30 segundos, Silvana, prometo. Né? É porque você falou algo bem interessante, que alguns pacientes a gente pode até curar. Nesse mesmo estudo que a gente mostrou, inclusive, da linfadenectomia, também da radioterapia, a gente tem um segmento de aproximadamente 48 meses, então são 4 anos, e existem vários pacientes ali, não são poucos, vários, não é a maioria, infelizmente, mas que estão livres de recorrência bioquímica 4 anos depois. Então, assim, inquestionavelmente, para aquele paciente, a gente foi benéfico. O detalhe é aquilo, né? Identificar, se eu conseguisse identificar todo mundo. E a radioterapia, bom, aí lá vem o doutor Murta brigar com a gente, né? Mas a radioterapia tem o benefício exatamente do que você falou, da toxicidade mínima na SPRT que a gente tem. Mas eu acho que falta a gente refinar melhor esse paciente. Mas, nitidamente, a gente sabe que existem pacientes que têm benefício? Tem. Está lá no final da curva, está lá todo mundo. Né? Agora, identificar melhor esses pacientes. Sim. Eu acho que identificar, né, os pacientes que são metastáticos de novo, né, esses pacientes, né, assim, os pacientes que são mutados, enfim, eu acho que claramente a hora que você está diante do paciente você consegue identificar, né, aquele paciente que aparentemente tem uma doença mais indolente. A gente já discutiu isso aqui várias vezes, né, até o Bernardo falando, né, um paciente que tem uma lesãozinha óssea pequena, um paciente mais idoso, talvez esse seja, né, o paciente que vai se beneficiar aí do tratamento da oligometástase, né? Mas não sei se o Cláudio concorda aí com a opinião do Sandro e do Bernardo, né, Cláudio? Em relação por exemplo, linfadenectomia de resgate, na prática se oferece isso? Você acha que tem um subgrupo de pacientes que pode se beneficiar disso ainda hoje? Enfim, com todos esses dados que a gente tem, né, desses estudos com claro ganho de sobrevida global que a gente oferece com tratamento sistêmico? Boa noite, Silvio, boa noite, Tiago, Bernardo, Sandro, o pessoal que está ouvindo. Desculpa, eu não abri a câmera, eu cheguei
eu tô fora do país, cheguei no hotel tarde, não deu tempo nem de arrumar a mala e a camisa para aparecer no vídeo. Mas eu assisti a apresentação, foi muito boa, realmente. E o legal de fazer um pós-asco, depois eu estava pensando, pô, mas já teve pós-asco, mas cada um pega um ponto específico para falar e acaba tendo uma vantagem. Especificamente sobre a pergunta se vale a pena fazer, o que eu acho, o que esse pôster e essa apresentação na ASCO traz, é assim, a gente já tinha alguns estudos retrospectivos, o pessoal lá da Itália, do grupo do Thiago, agora que ele está lá, já mostraram, esses grupos já mostraram que você fazer a linfaderectomia de resgate numa subpopulação muito específica, de poucos linfonodos, enfim, doença mais baixo, doença mais indolente, talvez tenha benefício. E aí agora começa a surgir, de repente, um estudo um pouco mais, com um nível de evidência um pouquinho melhor, prospectivo, com melhor seleção, enfim, que pode aumentar aí a robustez do dado, né? Mas aqui eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro que o cirurgião não tem, é diferente da radioterapia. A gente não tem condição de tratar uma lesão óssea na maioria dos casos. Seja um cirurgião ortopédico, seja um urologista, seja quem for. Então aqui a gente está discutindo e eu vou falar especificamente sobre linfaderectomia de resgate ou linfaderectomia em pacientes com linfonodos fora ali quer dizer, com linfonodo positivo. Então acho que focando nisso, especificamente nisso, eu acho que é mais um dado que 2 linfonodos você pode beneficiar, assim como o Bernardo falou, de postergar um tratamento sistêmico. Se isso vale a pena, se não vale, se é melhor, se é pior, a gente não sabe ainda. Mas tem algumas vantagens teóricas de você evitar no paciente jovem, né, o hormônio, desmineralização óssea, perda de massa muscular, impotência, enfim, tudo que todo mundo já sabe. Particularmente, eu acredito que deva ter realmente também 1 ou 2 pacientes ali, ou 1 ou 2% de pacientes que fiquem curados a longo prazo. Eu acho pouco provável que a maioria fique. Mas é uma chance que você dá ao paciente de tratá-lo como uma doença incurável e paliativa. Poxa, mas o meu tratamento leva ele para, sei lá, 10, 15 anos. Ok, mas eventualmente você pode evitar. E a grande questão é a seleção dos pacientes, que é aquilo que já foi falado aqui, que volta a mesma coisa dos trabalhos lá italianos, que mostraram que até 2 linfonodos talvez valha a pena, mas que isso definitivamente acho que é exagero. E só comentar rapidamente, lá no ICESP que ele trabalha, né, Bernardo, tem um trabalho muito semelhante que está sendo feito nesse momento, só que um pouquinho diferente, a tecnologia é diferente para localizar os linfonodos e marcar e fazer o procedimento. A gente usa a indocianina, que é um corante que você liga no robô lá e ele fica verdinho, e aí você consegue achar o linfonodo na pelve e fazer a ressecção. Só lembrando, os residentes estão aqui, o pessoal do Brigadeiro, fazer a ressecção de um linfonodo desse é quase impossível se não tiver marcado, porque você fica procurando literalmente uma agulha no palheiro. Então não vale a pena. Lembrando que isso tem custo, enfim, tem um know-how para fazer, então não é uma coisa muito simples. Acho que o grande ponto realmente é como selecionar esses pacientes, né? Aqueles pacientes que progridem rápido e que não vão ter benefício aí a longo prazo. Mas um trabalho interessante que o Sandro apresentou foi a questão do PET com PSMA, da resposta guiada ali pela alteração da SUV. Na prática clínica, Bernardo, você tem pedido PET de avaliação de resposta? Aqui na Itália o pessoal pede, geralmente eles fazem um PET de controle a cada 3, 6 meses, sem evidência de guideline, até para ter um melhor controle junto com o PSA, talvez pela facilidade de acesso. Mas na prática clínica você faz isso no dia a dia? É viável ou não? Não. Realmente, a gente não tem nenhuma recomendação de usar o PET nesse cenário, né? Você pode até usar ele como uma ferramenta de luxo para restadiar o paciente, mas para avaliar a resposta, a gente realmente não tem quase muita informação. E gerou muita discussão até por causa dos dados do Therapy, né? Que mostrou melhores respostas baseado no SUV mediano lá. Então, isso gera muita, assim, teoria de que é possível, baseado em tanto predizer, né, resposta se o PET cai abaixo de tantos % de SUV, você pode predizer, mas não é tão fácil. E com glicose já se tentou fazer isso em várias vezes em esôfago, pulmão, etc. E nunca foi extremamente aceito na rotina. Então, pode ser que no futuro próximo a gente faça, você pode usar até para guiar, entender como está indo, mas eu acho que para hoje, assim, a rotina, não tem nenhuma recomendação, não. Tá desligado, Thiago, seu microfone.
Tem alguns trabalhos interessantes também, até no cenário sensível à castração para próstata, que intensifica o tratamento, né, com agente hormonal e nova geração, e depois de 3, 6 meses, de acordo com a resposta baseada no PET, de acordo com as lesões remanescentes ali com captação, consolidar com o tratamento ablativo da oligometástase. Então, é interessante porque tem talvez um racional aí por trás disso. E, Sandro, entrando no outro trabalho lá da questão do Aramis, é interessante esse dado, porque realmente esse paciente M0 recente à castração, a gente não sabe muito bem como acompanhar, né, fazer o acompanhamento. E quando os estudos foram publicados, né, o Spartan, o Aramis e o Prosper, me preocupava muito a recomendação do estudo, que era manter o tratamento até uma progressão confirmada por imagem, né, porque você não guia só pelo PSA. Então, às vezes, o paciente usa 3, 4 anos de tratamento, PSA subindo, mas você mantém o tratamento pelo desenho do estudo. E aí, na nossa prática clínica agora, a gente está vendo esses pacientes, né? O paciente aumentando o PSA, mas você vai mantendo, e a gente não sabe o intervalo, quando fazer o exame, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e esse dado é super interessante, eu não tinha visto esse pôster, porque a gente vê que realmente alguns pacientes progridem antes, por imagem, antes do aumento do PSA, e esses pacientes resistentes à castração, realmente o PSA não é um parâmetro, às vezes o melhor parâmetro para acompanhar esses casos, né? A gente sabe isso da doença metastática já confirmada. É difícil a gente ter essa resposta de como acompanhar esses pacientes, né? Talvez achar um meio termo, espaçar a cada 6 meses um exame de imagem e claro, a avaliação clínica, né? Tentar achar o momento certo da troca. O que você pensa, Silvana? Então, Thiago, na prática, assim, apesar, mesmo com PSA controlado, assim, a gente até já falou sobre isso, já era uma coisa que eu tinha como prática, né? Até porque, enfim, muitas vezes o paciente, né, o osso está poroso, e já tive vários pacientes que fraturaram, né, até por osteoporose, por motivos outros. Então, eu já adotava isso na prática. Né, em outros cenários. No cenário M0, resistente à castração, a gente tem um N muito pequeno de pacientes. Eu tenho hoje 2 ou 3 pacientes em tratamento, né? Então, realmente é um N, né, muito pequeno. Imagino eu que o Sandro e você, Thiago, sejam da mesma forma, né? Porque assim, é um paciente quase que virtual, né? Então, a gente tem um cenário muito pequeno, mas o dado, sem dúvida nenhuma, é muito interessante, e acho que a grande pergunta que fica, né, Sandro, é exatamente o que você falou, qual que é o impacto disso, né, para o tratamento desses pacientes? Será que a gente trocar rapidamente, né, enfim, a linha de tratamento desse paciente, será que vai trazer algum benefício para esse paciente? A minha opinião é de que sim, a gente está falando de pacientes que são mais graves, né, de pacientes que têm um doubling time de PSA, né, mais acelerado, portanto, que são pacientes mais graves, né? Por isso que eles são candidatos a receberem terapia num cenário em que não são metastáticos. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a minha opinião é de que sim, vale a pena a gente ter essa informação e trocar, né, a terapia no cenário mais precoce. Olha, eu confesso, Silvana, assim, como diz o velho ditado, né? Eu podia estar matando, roubando, mentindo, mas eu estou aqui abrindo meu coração falando a verdade, né? No cenário M0, nesse cenário, concordo plenamente com você, com tudo que você falou dos outros cenários, mas no cenário M0, como a gente tem esse paciente, como o Thiago falou, perdão, vai ficar 4 anos, 5 anos com a doença controlada, me gera uma certa angústia ficar fazendo imagem o tempo todo com ele. Antes desse dado, eu te confesso, falo claramente, falei, não, vou pedir quando o paciente pedir, quando o PSA aumentar, ou, sei lá, uma vez por ano, etc. Quando eu vi esse pôster, quando a gente recebeu esse pôster, deu uma olhada, etc., eu já voltei atrás, pensei muito, ainda não cheguei a uma conclusão absoluta, estou sendo honesto, acho que não tem um padrão. Como você falou, nosso N é muito pequeno, esse cenário, e cada vez, e a gente está falando do PET-PSMA, quanto mais a gente usar PET-PSMA, menor vai ser esse grupo de pacientes. A gente sabe que tem um estudo que 200 pacientes do Canadá foram incluídos com critérios do Spartan. Todos fizeram PET-PSMA. Então, teoricamente, era M0. Dos 200, 196 acharam doença no PET-PSMA. Então, aí a prova. Então, quanto mais a gente usar, menos vai existir. Mas, eu te confesso, não sei, eu coloquei o dado aqui para a gente discutir, eu acho que não vai ter um padrão, exatamente o que você falou, será que tem impacto? Eu também acho que tem, não sei o quanto de impacto tem,
querendo ou não, a gente detectar por PET-PCMA é a mesma coisa que a gente está fazendo, detectando antes e tratando antes, porque eu acho que tem um impacto. Né? Agora, realmente, se você me perguntar qual a periodicidade, eu continuo não fazendo a cada 3 meses, a cada 8 semanas, como os estudos mandavam. Isso eu não vou fazer, estou sendo muito honesto. Mas eu acho que pelo menos colocar 6, 12 exames, né? Não sei, pedir, né, alguns exames a mais. Bom, fica a reflexão aqui para todo mundo. Eu acho que vai ser individualizado isso, né? De acordo com o PSA, o Sim. PSA duplicando rápido, double time curto também, o sintoma, guiar. Mas é difícil essa recomendação. Mas também não dá para seguir o estudo, eu concordo com o Sandro. A cada 8, 12 semanas é inviável para esses pacientes, né? Até porque o volume de doença vai ser muito baixo. Bom, na prática, eu costumava fazer uma vez por ano, né? E não PET com PSMA, né? Mas às vezes uma ressonância de coluna, né? No cenário metastático, para aqueles pacientes que já eram metastáticos, uma vez por ano eu sempre pedia. E eu acho que com esses dados novos, né, do cenário M0, acho que como você falou, acho que fica aí para a gente refletir, né? Para quem são os pacientes que a gente vai precisar, talvez, né, mudar aí um pouco a prática e a conduta. Bom, eu acho que dá para a gente já chamar o Tiago e aí no final a gente faz uma discussão de novo geral. Quem tiver, por favor, perguntas para fazer para o Sandro, pode mandar pelo chat que a gente replica aqui para ele. Tiago, com você. Obrigada. Obrigado, Silvana. Obrigado, pessoal, pela presença. A ideia é tentar revisar um pouco das principais novidades aí do câncer urotelial apresentados na ASCO desse ano. Como a Silvana e o Sandro comentaram, a gente não teve grandes estudos na urologia. Eu acho que a mama dominou esse ano, já com o estudo da plenária, foi mais falado, né? Até em notícia em sites de notícias em geral. E câncer de reto também, né? Com aquela resposta de 100% de resposta com imunoterapia. Mas não teve nenhum estudo importante aí que muda a nossa prática clínica. Eu também separei alguns estudos, como o Sandro, interessantes e com resultados que provavelmente vão impactar a nossa prática em alguns anos. E depois, no final, a gente abre para uma discussão. Eu trouxe um estudo de doença não músculo-invasiva, para o paciente não responsivo ao onco-BCG, principalmente porque a gente sabe que tem uma plateia de urologistas aqui, então é um estudo interessante. E alguns trabalhos de doença metastática, mas atualização de dados do Enfortumab e uns estudos com uma droga nova, que é um conjugado droga-anticorpo, que o alvo terapêutico é o HER2. Começando pelo estudo da doença não músculo-invasiva, teve o resultado final desse estudo QILT 3032, que foi o estudo pivotal dessa interleucina 15 superagonista N803, em pacientes com câncer de bexiga não músculo-invasivo, né, carcinoma in situ ou doença papilar, não responsiva ao BCG. A gente sabe que é um cenário de doença que a gente não tem grandes opções de tratamento. Foi aprovado recentemente aqui no Brasil o pembrolizumab, baseado no estudo de fase 2, e essa droga tem um mecanismo de ação interessante, que ele funciona como um boost para a ação do onco-BCG. A gente sabe que o onco-BCG tem uma ação através do sistema imune, né, ativação de células do sistema imune local na bexiga, e essa interleucina 15, né, superagonista, é um tratamento também intravesical, e já tem alguns estudos pré-clínicos, estudos prévios, mostrando que quando é feito em concomitância com BCG, se tem um aumento aí da resposta dos linfócitos T, talvez tenha um efeito sinérgico com o onco-BCG. Então, estudo de fase 2, pacientes que com carcinoma in situ ou papilar, que recidivaram, né, ou recorreram aí após um tratamento com o onco-BCG. Como eu comentei, um tratamento intravesical, a dose é feita concomitante com BCG, indução, e depois feito a manutenção aí, igual ao BCG. Então, já no resultado aqui da corte do carcinoma in situ, de 82 pacientes, uma taxa de resposta completa de 71%, então, um dado interessante, com uma chance de cistectomia de 16% só nesses pacientes, e nos pacientes que responderam, a chance de cistectomia necessidade foi só de 9%. E esses pacientes que responderam também ao tratamento tiveram uma resposta completa. A duração de resposta completa foi a mediana de 26,6 meses. Então, chama atenção a duração de resposta desse tratamento para pacientes já refratários, não responsivos ao onco-BCG.
Olhando para a população de pacientes com doença papilar, né, que a aprovação do Pembro no Brasil foi só para o carcinoma in situ. Mas essa droga, nesse estudo, tinha uma corte de doença papilar, e é interessante ver que os pacientes tratados com a interleucina 15 combinado com BCG tiveram uma mediana de sobrevida livre de doença de quase 20 meses, e 94% dos pacientes conseguiram ser poupados da cistectomia. E o mais interessante ainda é que é uma droga super bem tolerada, alguns eventos locais, mas claro, do tratamento intravesical concomitante com BCG, então disúria, poliúria, hematúria, fadiga, são os efeitos bem parecidos com o do BCG. Eventos grau 3, todos com uma incidência menor que 1%. Não tem evento imunomediado como o pembrolizumab, né, porque é um tratamento intravesical, então não tem nenhuma ação sistêmica importante. Na discussão desse estudo, fizeram algo que não é recomendado, né, que é comparar 2 estudos, como o Keynote, que é o estudo do pembrolizumab, e esse estudo da interleucina, colocaram aí para ter uma ideia panorâmica dos estudos. Então, o estudo do Pembro que levou à aprovação, fase 2, a chance de resposta completa era de 40%, e dessa droga chega a 71%. Se a gente pegar a duração de resposta, também favorece aí essa nova droga quando comparando com o pembrolizumab. Então, 16,2 meses a média de duração de resposta com o Pembro, e com a interleucina e BCG chegando aí a 26,6 meses. E também a chance do paciente ser poupado da cistectomia também parece ser maior com essa droga, e com melhor perfil de segurança, porque não tem ação sistêmica. Essa droga já tinha recebido em 2019 uma denominação que chama Generation Track Fast, que é tentar uma via de aprovação rápida, e agora, depois da ASCO, com esses dados publicados, a empresa que produz a medicação já submeteu aí uma licença para aprovação, então provavelmente vai ser uma nova opção de tratamento aí no futuro. No Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso, mas provavelmente vai ser uma nova opção de tratamento no futuro. Já passando para a doença metastática, um trabalho interessante foi a atualização de dados do EV301, que é o estudo de fase 3 com enfortumab e Vedotin, em pacientes com câncer urotelial metastático que já falharam a quimioterapia e a imunoterapia. Só lembrando do enfortumab e Vedotin, é um conjugado droga-anticorpo nessa nova classe de medicamentos oncológicos que está super em alta, tem vários estudos, né, de diferenças neoplasias. Então, mas a ideia é um agente quimioterápico conjugado com um anticorpo monoclonal através de um linker, e teoricamente tem uma ação seletiva, né? O agente quimioterápico vai ter uma ação mais seletiva, porque só vai ser liberado o agente quimioterápico quando o anticorpo monoclonal se conecta na célula através do alvo terapêutico. E o alvo terapêutico do enfortumab é a nectina 4, que é altamente expressa na célula urotelial, e o agente quimioterápico é o MMAE, que é o mesmo um agente microtúbulo. Nessa atualização de 2 anos, então, é um estudo de fase 3, que compara o enfortumab com a quimioterapia convencional de terceira linha, que seria docetaxel, paclitaxel ou vinflurina, com endpoint primário aí de sobrevida global. Então, já com dado atualizado com follow-up mais longo, sobrevida global é prolongada com enfortumab versus quimioterapia, né, chegando a 12,9 meses de sobrevida global com enfortumab em terceira linha de tratamento, hazard rate 0,7, também um aumento de sobrevida livre de progressão, favorecendo o enfortumab, e a taxa de resposta também para um paciente de terceira linha de tratamento câncer urotelial, chegando a 40% versus 18% com a quimioterapia. Em relação ao perfil de segurança, tem alguns eventos adversos típicos do enfortumab que a gente vai aprender a lidar ainda, né, porque é uma droga nova, acabou de ser aprovada no Brasil, mas neuropatia periférica chama bastante atenção pelo agente quimioterápico. Tem um rash cutâneo, um rash maculopapilar, que também vem sendo notado nos estudos, então é importante um acompanhamento dermatológico, mas a incidência de maior é grau 1 ou grau 2, e também tem um pouco de toxicidade hematológica pelo componente quimioterápico. Lembrando que a droga já está aprovada no Brasil, o enfortumab vedotin, ele é o padrão de tratamento aí após falha quimioterapia e imunoterapia, e esse dado de longo follow-up confirma realmente esse benefício. E na própria ASCO eu trouxe só esse post, é só interessante para a gente ver, tem um pipeline muito extenso com o enfortumab,
é uma droga que vem sendo estudada agora no cenário também neoadjuvante, já tem essa corte H do estudo EV103, que avaliou o enfortumab neoadjuvante para paciente inelegível à cisplatina. E interessante é essa chance de resposta patológica completa de 36% na neoadjuvante e chegando a uma taxa de resposta patológica aí de downstage de 50% só com o enfortumab. Lembrando que com a platina a gente chega aí de 40% a 50% com a cisplatina, né, com o MVAC ou Genzai cisplatina. Então, é uma droga promissora, provavelmente tem estudos combinando enfortumab com imunoterapia neoadjuvante, enfortumab com quimioterapia no cenário metastático. Então, vão vir aí vários estudos e talvez vai impactar nossa prática clínica aí nos próximos anos. Passando para essa outra droga, que é o RC48-ADC, também é um conjugado droga-anticorpo, é uma droga nova, é uma droga produzida, basicamente, os estudos iniciais foram feitos na China, então, desde 2020 teve a primeira publicação, e agora na ASCO tiveram 3 ou 4 trabalhos com essa mesma droga, que é o Disitamab vedotin, todos assim no tratamento do câncer urotelial. Então, ele é um agente quimioterápico que é o mesmo do enfortumab, né, o MMAE, conjugado com anticorpo monoclonal, só que o alvo terapêutico aqui do Disitamab é o HER2. Lembrando que o HER2 ele é expresso aí no câncer urotelial em torno de 10% a 40%, e já foi testado algumas drogas anti-HER2, mas sem sucesso no tratamento do câncer urotelial. E agora a gente teve a apresentação desse estudo, né? Ele fez esses 2 estudos, o RC48-005 e o 009, foram conduzidos simultaneamente na China, com o mesmo desenho, era pacientes com HER2 positivo, 2 cruzes ou 3 cruzes, receberam o RC48-ADC pós-falha platina no cenário metastático. E a gente vê, juntando a população dos 2 estudos, chegando a 107 pacientes com HER2 positivo, uma taxa de resposta aí chegando a 62% nos pacientes HER2 3 cruzes e 40% dos pacientes HER2 2 cruzes FISH negativo. População geral, uma resposta aí de 50% para esses pacientes já que falharam a platina. Então, o dado interessante, conseguindo uma chance de sobrevida de progressão aí em torno de 5,9 meses e uma sobrevida global de 14 meses, também pós falha platina. Lembrando que é um estudo de fase 2, claro, a gente precisa validar esses dados, mas sem dúvida são promissores. Em relação ao evento adverso, é uma droga também que tem aquele agente quimioterápico MMAE, então a gente vê também bastante toxicidade hematológica, a neuropatia periférica também está presente com essa nova droga, e também o rash cutâneo foi descrito como proibido, né, no tratamento. Essa mesma droga foi estudada também em pacientes HER2 negativo em câncer urotelial. Lembrando que na plenária da ASCO a gente teve o dados, né, do tratamento do câncer HER2 negativo com um conjugado droga-anticorpo, que é o trastuzumab deruxtecan, e foi um estudo super positivo que vai mudar o tratamento do câncer de mama HER2 negativo. E interessante que esse estudo também avaliou esse conjugado droga-anticorpo, né, o RC48, em pacientes HER2 negativos, que eram pacientes com o 0 ou 1 cruz. Então, desenho do estudo parecido com os outros 2 que eu tinha comentado anteriormente, pacientes que tinham falhado previamente a quimioterapia baseada em platina. E nos pacientes que são HER2 negativo, a chance de resposta foi menor, né, mas a gente conseguiu uma chance de resposta aí de 26% para esses pacientes e uma chance de controle de doença, né, a taxa de controle de doença de 94% nessa população. Claro, um estudo pequeno também vai ser validado, mas sem dúvida representa aí uma nova promessa para esses pacientes. Essa mesma droga foi também um outro estudo apresentado na mesma sessão, foram 3 trabalhos seguidos, os chineses dominaram essa sessão de câncer urotelial, e agora essa droga sendo combinada com uma imunoterapia, que é o toripalimab, que é o anti-PD-1 também, que é desenvolvido na China. Então, eles combinaram o RC48 com o toripalimab para pacientes com câncer de bexiga metastático. Aqui eram incluídos tanto os pacientes com HER2 positivo, ou HER2 negativo, e a gente vê aqui que a maior parte dos pacientes eram HER2 positivo, 2 cruzes ou 3 cruzes. E o interessante é isso, a chance de resposta de 71% com a combinação do RC48 com imunoterapia,
E se a gente vê a análise de subgrupo, a gente vê que realmente parece ter o HER2 parece ser um biomarcador aí para a resposta. Os pacientes que têm uma maior expressão vão ter a maior chance de resposta, mas os pacientes que são negativos também têm algum benefício com essa droga. Aqui a sobrevida de progressão em torno de 9 meses e uma sobrevida global não tinha sido atingido ainda aí a mediana nesse follow-up curto. Em relação a evento adverso, eu tinha comentado antes que tem esses eventos típicos, né, da classe de droga, como toxicidade hematológica e neuropatia, e aqui a gente vai agregar o evento imunomediado. Então, é uma combinação que não é fácil. A incidência de evento adverso grau 3 foi de quase 40%, com o evento imunomediado, incluindo toxicidade hematológica. Então, a seleção de pacientes vai ser importante aí para a gente conseguir tratar, usar essa combinação. Então, a minha impressão é que essa droga ela é promissora e tem um pipeline extenso aí sendo desenvolvido na China e agora vem para o Ocidente também para tentar aí, estudar, ver esse benefício e comprovar. O perfil de segurança é manejável, mas a gente precisa ficar atento a esses eventos adversos. E eu acho que o mais importante aí, até para os oncologistas que estão assistindo, é isso, esses conjugados droga-anticorpo, acho que são um futuro. A gente vê que na mama teve estudo da plenária, para câncer de pulmão tem vários estudos, e no câncer endotelial é uma realidade. O Infortumab está aprovado no Brasil, o Sacituzumab govitecan está para chegar também no cenário aí pós-falha platina e pós-imunoterapia. E agora tem diversas drogas aí, como essa que eu apresentei, com resultados bem promissores. Então, ficar atento, que eu acho que é a nova promessa da oncologia. Com isso, eu acabo aqui, Silvana, e abro para a gente discutir. Excelente, Thiago, como sempre, parabéns. Eu acho, né, exatamente o que eu falei no início, assim, a gente não teve nenhum estudo practice change de imediato, mas sem dúvida nenhuma, como você bem apresentou, eu acho que esses estudos vão ter um grande impacto na nossa prática num futuro breve, espero, né? Tiago, eu vou te fazer uma pergunta que essa pergunta sempre vem, né? Claro, né? Sobre sequenciamento de câncer de bexiga. Aí o Infortumab está em processo de precificação, né? Aqui no Brasil, acho que no próximo mês ou nos próximos meses a gente já vai ter disponível. Mas a gente está aí diante de duas realidades, né? Aprovação do Infortumab e do Erdafitinib, né? Bom, a gente sempre tem, né, um conceito que a gente traz da oncologia, né, sempre que você tem drive, a gente busca usar o drive, né, se a gente tiver a droga disponível. Né? Então, o Infortumab, o Erdafitinib, para mim, é assim, né, ou seja, quando tem a mutação do FGFR, eu acho que, né, você fica tentado a usar o drive mutacional e tentado a usar a droga. Mas você tem aí 2 estudos, um de fase 2, um de fase 3, né, mostrando aí até taxas de respostas semelhantes, vamos dizer assim. Mas um é um estudo de fase 2, o outro é um estudo de fase 3. Aí eu queria perguntar para vocês, Sandro, Thiago, né, os oncologistas aí que estão nos escutando, o que vocês pensam desse sequenciamento, como vai ser a prática, supondo que o paciente tenha a mutação, a fusão de FGFR, como vocês pensam em sequenciar esses pacientes? Não, Silvana, interessante. Câncer endotelial realmente ficou esquecido bastante tempo e agora a gente tem essa diversidade de novas drogas e novos estudos. E realmente esse sequenciamento a gente não tem essa resposta ainda de como sequenciar, né? O que a gente sabe é que o Infortumab ele aumenta a sobrevida global em pacientes versus quimioterapia pós-falha platina e pós-imunoterapia. Estudo de fase 3 com benefício comprovado, então é uma droga que eu acredito que é o padrão de tratamento. O Erdafitinib vai ser importante para 15 a 20% dos pacientes que têm a mutação, a alteração do FGFR, mas lembrando que a aprovação é baseada no estudo de fase 2, a gente não tem um dado de fase 3 publicado ainda, e é como você comentou, o Infortumab tem uma chance de resposta geralmente de 40%, uma chance de controle de doença de 70% a 80% com o Infortumab, e o Erdafitinib, a minha experiência é muito pouca com a droga, né, porque foi aprovado há pouco tempo, tem a questão do acesso, porque é medicação via oral, mas tem a questão da toxicidade. Eu acho que isso vai ser importante para definir a necessidade de resposta rápida do tratamento. E lembrando que tem vários estudos agora combinando essas estratégias. A gente vai ter estudo combinando imunoterapia com Infortumab, em cenário metastático. Tem estudo combinando o Erdafitinib com o Setrilimab, que é o imunoterápico da Janssen, para essa população de pacientes também.
Então, acho que essa resposta a gente não vai ter. Vai depender de acesso, condição do paciente, perfil de evento adverso, mas eu talvez decidi oferecer talvez o Infortumab baseado no dado de fase 3. Sandro, o que você pensa? Então, Thiago, amanhã chegou no consultório um paciente mutado, e aí você tem disponível o Erda e o Infortumab. Você vai, então, de Infortumab baseado no estudo de fase 3 com ganho de sobrevida? Eu vou te falar que eu vou, assim, aqui na Itália a gente conseguiu o Infortumab antes, né, pela aprovação, até pelo estudo clínico, e eu tenho visto, acompanhado uns casos aqui, umas respostas super interessantes, e apesar dos estudos descreverem esses eventos adversos, hematológico, né, neuropatia periférica, mas é uma droga super bem tolerada, e os pacientes respondem rápido e com e tem estudo de qualidade de vida também mantida com o Infortumab. Então, eu iria com o Infortumab porque tem um dado de fase 3 consolidado. Sandro, o que você faria? Bom, Tiago, primeiro, pouquíssimo a acrescentar depois de uma segunda aula, né, na resposta. Você deu a resposta dando uma segunda aula para a gente. Então, assim, pouquíssimo tem a acrescentar. Mas o que acrescentar é, assim, só, na verdade, destacar dentro do que você falou, que é exatamente isso. Não tem resposta certa e errada. Né? Se alguém preferir o erdafitinib, ele está correto. Se alguém preferir o Infortumab, ele está correto. Na verdade, a gente leva em consideração inúmeras coisas, né, para tomar essa decisão. E nessas inúmeras coisas aonde eu vou levar, certo? Algumas pessoas podem dar mais atenção, talvez, porque é terapia-alvo, como a doutora Silvana falou, porque é comprimido, o paciente vai tomar em casa. Outras pessoas podem dizer exatamente não, porque Infortumab parece ter uma resposta melhor, é injetável, não tem problema aqui no Brasil com o rol da ANS, né? Chegou, a gente já vai poder utilizar. Não vou precisar do teste especificamente, né? Então, não que não seja importante, é importante, mas é que são tantas coisas que a gente vai colocar de um de outro, e cada um vai colocar na sua balança, cada um tem a sua balança colocando e vai tomar a conduta. Eu, especificamente, levando em consideração tá, dificuldade de acesso à medicação via oral, vou lhe falar, a gente tem uma certa experiência com o erdafitinib, porque a gente fala do Infortumab, do efeito colateral. Bom, é mais para o paciente, o oncologista já acabou com isso, né? Mas para paciente, é comprimido, eu quero comprimido que é melhor. Tem comprimido que é 1 milhão de vezes pior do que o injetável, né? Então, assim, mas o erdafitinib tem o seu perfil de toxicidade considerável, de toxicidade que não são tão habituais nossa. O Infortumab tem um perfil de toxicidade, mas uma toxicidade que a gente também já está muito mais acostumado com isso. O erdafitinib, ok, eu vou falar aqui, mais uma vez assumindo, tem aquela dificuldade de iniciar uma dose, ficar dosando fosfato a cada 15 dias. Para quem depende do plano de saúde, você vai ter que pedir outra caixa com outra apresentação baseado naquilo, né? Bom, resumindo, acho que já deu para entender, eu preferiria o Infortumab, mas não critico em hipótese alguma alguém que vá fazer erdafitinib. Se quiser, a gente está junto, prescrevo, ajudo também, porque eu acho que é uma excelente opção também. Mas como a gente não dá para prescrever os dois, talvez em algum momento, como o Thiago falou, existem associações, mas hoje não dá para prescrever os dois, talvez eu tendesse mais ao Infortumab hoje do que o erdafitinib. Ô, Sandro, aproveitar a sua presença. Paciente com uroterial metastático, você pede estudo molecular, um foundation, ou você pede só o painel do FGFR, o básico mesmo, para definir o ERDA? Pois é, assim, aqui a gente tem uma dificuldade grande de acesso, né? Então assim, o paciente que pode, a nível de todas as críticas possíveis, eu peço foundation, tá? Mas, por quê? Porque eu acho que é mais fidedigno, a gente vai ter outras, umas esperanças, daqui a pouco sai uma outra droga sai o HER2, sai o deruxtecan para bexiga, eu já vou ter esse dado, etc. Mas a realidade é que a gente ainda depende muito da indústria, e a indústria realmente é o FGFR que a gente consegue fazer, né? PDL1 praticamente inexistente na minha rotina, não solicito, é raríssimo, mas é mais FGFR. Então, se você falar na minha rotina, FGFR, no meu desejo, eu adoraria ter foundation para todo mundo, mas, assim, talvez os dados que eu tenha, talvez mais de 90% das vezes vai ser inútil se eu tiver só o FGFR, mas eu dá preferência. Interessante na ASCO, me chamou muito a atenção esses estudos do RC48, né, esse anticorpo com o alvo HER2, porque o HER2 foi estudado na bexiga, tantos estudos no passado, todos negativos, era um pouco até abandonado esse tema, e agora a China voltou com esses estudos super forte, eu acredito que vão vir os estudos de fase 3 aqui para a América, para a Europa,
para a gente tentar usar essa droga, porque parece por bastante promissora. Tiago, como você bem citou, acho que agora a gente teve um boom de terapia-alvo, depois a gente teve o boom de imunoterapia, agora é o boom de ADC. E assim, e lembrar a todo mundo que ADCs não são todos iguais, né? Porque a classe de ADCs estão bem diferentes. Tá aí o próprio, se a gente pegar, hoje foi aprovado no Brasil o DB03, né? Então, o Enhertu versus Kadcyla, são 2 ADCs, mas que clara diferença entre os dois. Tá? E não é só a enzima deruxtecan, até o linker tem diferença para fazer tudo isso. Então, assim, cada vez que tem um ADC novo, provavelmente essa resposta vai ser maior, melhor. Então, eu acho concordo plenamente com você, é o futuro, realmente, são os ADCs. E vai ser outra, depois a Silvana a gente vai discutir, Silvana, como sequenciar sacituzumab, infortumab, qual usar primeiro, porque a gente não vai ter essa resposta nunca, porque TROP2 e Nectina-4 são co-expressos, não parece ter relação com resposta. Sim. Então, vai ser difícil acho que é complexo, né? E assim, quer dizer, o mesmo, né, diferente de câncer de próstata, né, a gente está falando de uma doença que o cenário é igual, é o mesmo, então eu acho que a gente vai precisar somar aí várias peças desse quebra-cabeça, né, para tentar chegar, né, a essa resposta, né, Tiago? Acho que, como você bem falou, está ficando cada vez mais difícil, né, com tantas opções e com tantos estudos outros pacientes, pelo menos, aumentando outros pacientes, com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, Silvana, e 30 segundos, prometo, puxando para a próstata, para ver o quanto cada estudo que sai, a gente tem uma resposta e 50 novas dúvidas, né? Então, assim, eu vou levar lá atrás, não é pela Silvana, não da minha, é pela Silvana e Thiago, minha não, sou mais recente, né? Cláudio. Mas vou citar droga específica. Enzalutamida. Enzalutamida foi aprovada primeiro no estudo da forma pós-docetaxel. Vou dar só exemplos lá. Sobrevida livre de progressão, 8 meses. Aí, quando a gente usou pré-docetaxel, legal, 18 meses. Tá? Então, poxa, foi legal. Então, eu tenho a primeira linha para cenário resistente à castração, 18 meses. Maravilhoso, isso é ótimo. Muito bem. Só que a gente esqueceu que eu comecei a evoluir muito nos meus tratamentos precoces. E tem uma apresentação da ASCO-GU deste ano, né, um pôster de uma instituição do Canadá, onde eles colocaram exatamente a sobrevida de progressão dos pacientes em primeira linha do cenário resistente à castração, mas que tinham sido expostos no cenário sensível à castração aos novos tratamentos, a abiraterona, etc. E a enzalutamida, que a gente está acostumado a falar 18 meses, que no estudo próprio deu 36 meses, nesse, ela deu 3 meses de sobrevida de progressão, como primeira linha do cenário resistente à castração. Tá? Ela deu 3 meses e deu 9 meses de sobrevida global. Então, é isso que a gente vai estudando. Então, eu já tinha aqui. Na hora que eu coloquei alguma coisa antes ou uma coisa nova para competir, eu já não sei mais o que eu faço depois. Então, o sequenciamento, né? Exato. Aí o sequenciamento fica uma bagunça, mas, assim, antes assim do que como era na época do Thiago, né, Cláudio? Não é o Thiago que é mais velho da gente aqui, na época do Thiago, que era docetaxel. Pior que você é o mais novo, mas que era docetaxel e ponto, acabou. Ali era ótimo para a gente, mas péssimo para o paciente. Hoje, a nossa vida ficou mais difícil, no julgamento, mas para os nossos pacientes, com certeza, melhorou, assim, infinitamente, qualidade, quantidade de vida, tudo, nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma, né, Sandra? Acho que a gente está caminhando para um cenário onde, como você bem falou, para a gente está mais complexo. Acho que a gente vai ter que analisar aí um monte de variáveis: acesso, custo, paciente, toxicidade, né, para decidir realmente aí o que é melhor para o paciente, né? E eu acho que muito interessante, né, o que você falou aí sobre tratamento de oligometástase. Como eu disse, isso é uma coisa que faz parte aí, né, do nosso dia a dia, daquilo que a gente quer oferecer, que é qualidade de vida para os pacientes. Então, eu acho que cada vez mais isso também vai fazer parte das nossas discussões aqui, né? Bom, acho que não temos perguntas aqui no chat e pelo adiantar da hora, né, eu vou encerrar. Bernardo, Cláudio, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, Sandro, queria te agradecer muito pela participação, foi sensacional, muitíssimo obrigada, realmente foi brilhante. Tiago, mais uma vez, parabéns, a apresentação foi muito boa também. E, mais uma vez, agradecer, Cláudio, Bernardo,
né, e os nossos convidados de hoje. Eu vou só compartilhar aqui, mais uma vez, né, o agradecimento aos nossos apoiadores, né, as nossas empresas parceiras, a Stella, a Bristol, a Electa, a Zodiac, a Merck e a Ipsen. Muito obrigada mais uma vez pelo apoio sensacional. Sem o apoio de vocês, esse projeto não seria possível. Enfim, de novo, mais uma vez, agradecer, dar boa noite a todos e até a próxima Uronco em Debate no mês que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.